Eu queria começar a pregação de hoje perguntando para vocês o que vem à sua mente quando você ouve a palavra aliança ou alianças. Talvez você logo de cara pense num casamento, né? Afinal, o casamento é muito caracterizado pela troca de alianças, pelo momento de troca de alianças. Ou talvez você pense num contrato, num acordo. Com certeza você vai lembrar que duas partes estão envolvidas em uma aliança. Mas para o povo de Israel, aliança, a ideia de aliança era algo muito bem definido. O Antigo Testamento está repleto de alianças que foram constituídas ao longo da sua narrativa. Existem alianças entre pessoas, alianças entre povos, aliança de Deus com pessoas, como foi o caso de Abraão, de Davi, e também alianças de Deus com o seu próprio povo. No capítulo 8 de Hebreus, que é a carta que nós estamos estudando já há algum tempo, depois de mostrar a superioridade de Jesus como sumo sacerdote, o autor passa a argumentar que a aliança de Jesus também representa algo muito superior à aliança interior cristã. Tão superior que ele chama essa aliança em Jesus de uma aliança melhor. Por isso, dentro da nossa série Das Brasas para as Chamas, nossa mensagem de hoje tem o seguinte título: Uma aliança melhor e garantida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, eu quero introduzir algumas coisas. A gente já disse isso ao longo de várias pregações, que os leitores originais da carta, devido à perseguição que eles estavam sofrendo quando abraçaram a fé cristã, eles começaram a pensar em desistir de Jesus, em dar um passo atrás, em abandonar a sua fé e voltar às práticas judaicas. Por isso, grande parte dessa carta é destinada a mostrar as diferenças e a superioridade entre o cristianismo e o judaísmo. Eles estavam prestes a voltar à aliança que tinha como sacerdotes os descendentes de Levi. Por isso, o autor da carta apresenta algumas razões pelas quais a aliança em Cristo é muito melhor. E a primeira razão é que essa aliança tem promessas melhores. Eu queria que você acompanhasse aí o versículo 6. Diz assim: Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. A maioria das grandes alianças que Deus fez ao longo do Antigo Testamento tem uma característica importante. É que a maioria delas são alianças incondicionais. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão e foi assim também com Davi, por exemplo. Entretanto, a chamada aliança mosaica, que é a aliança baseada na lei, tem um caráter condicional. As promessas vinculadas a essa aliança estavam condicionadas à resposta que o povo dá à lei. Em dois momentos, Deus afirma essa aliança com o povo e estabelece as regras, as cláusulas dessa aliança. A primeira lá no Monte Sinai, narrada ali no livro de Êxodo. A segunda em Moabe, já prestes a entrar na Terra Prometida, no livro de Deuteronômio. E em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 18, nós temos um resumo dessas condições e eu queria que você prestasse atenção no que esse texto diz. O Senhor diz o seguinte: Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzidos para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído. Não prolongarás teus dias na terra em que entrares para possuir, depois que atravessares o Jordão. Em resumo, o que as cláusulas das promessas dessa aliança diziam o seguinte: a obediência devida à lei
traria bênção, traria vida ao povo de Israel, enquanto que a desobediência traria a maldição, traria a morte. Perceba que o peso do recebimento das promessas da aliança mosaica estavam colocados sobre a resposta do povo perante a lei. Era o que eles faziam que refletia o que seria feito da parte de Deus. Além disso, as promessas da aliança mosaica tinham um aspecto muito terreno, de abençoar as coisas aqui nesse mundo. Eles seriam fartos em filhos, fartos na produção, eles teriam riquezas. Mas e essa aliança mediada por Cristo? Eu queria que você olhasse para um texto muito importante para a gente entender tudo isso, Gálatas capítulo 3, versículo 21 a 24, que vai falar um pouquinho também dessa relação entre a lei, entre a aliança da lei, entre a aliança que nós temos em Cristo, para a gente poder entender um pouco como é que funciona essa aliança que nós temos em Cristo. Gálatas 3, 21 a 24 diz o seguinte: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Nós vamos voltar a esse texto no decorrer da nossa pregação, como um texto de apoio para o texto base nosso de Hebreus. Mas perceba que na Nova Aliança, esse texto, particularmente no versículo 22, diz o seguinte: as promessas não são concedidas aos obedientes, como foram concedidas na velha aliança, na aliança da lei, na aliança mosaica. Agora, na Nova Aliança, as promessas são concedidas aos que creem. Se você crê em Cristo Jesus, você tem direito, por essa aliança, a todas as promessas que ela propõe, a todos os benefícios que estão incluídos nela. Crer em Cristo é o único requisito para você receber as promessas, porque Ele é o único e verdadeiro mediador dessa aliança. Mas ainda há uma segunda razão pela qual a aliança em Cristo é muito melhor do que a aliança anterior. É que essa aliança é completa. Olha o que diz o versículo 7. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Nesse versículo, o autor da carta mostra que é impossível considerar a aliança da lei completa, pois ela apresenta defeitos, não no sentido da execução, mas em seu propósito. Ela não era completa para nos salvar. Não tinha dentro dos seus propósitos a ideia de salvação. Ninguém é salvo pela lei. Então ela não preenche todos os requisitos que uma aliança de reconciliação com Deus se faz necessário. Voltando para esse texto de Gálatas que acabamos de ler, o versículo de 21 também nos mostra isso bem claramente. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Paulo está argumentando aqui, falando assim, olha, se vocês acham que a lei pode dar vida, vocês estão dizendo que a justiça que nós temos em Cristo, na verdade, não procede dele, mas procede da lei. A lei não traz vida. Os mandamentos do Senhor não têm o propósito de nos trazer vida. Pelo contrário, se a lei trouxesse vida, se a aliança mosaica fosse completa, Cristo e a sua obra não seriam necessários. Todo o sacrifício dele na cruz não teria o menor sentido. É só nele que nós podemos encontrar a justiça perfeita. Só nele que nós somos declarados justos e santos. A única coisa que a lei nos mostra é nossa
incapacidade de sermos perfeitos diante de Deus, mas ela não consegue mudar a nossa condição. Daí a necessidade que o povo no Antigo Testamento tinha de sacrificar continuamente para que a ira do Senhor fosse aplacada. Entretanto, eram sacrifícios incompletos. A lei mostra que estamos condenados, pois não conseguimos cumpri-la. Um texto muitas vezes que é mal interpretado nos fala exatamente isso. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Talvez você tenha escutado várias interpretações desse texto. O texto diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha a ideia de aliança aí. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem pessoas, uma vez eu ouvi, falou para mim, uma pessoa disse que para ser pastor, para ser um pregador, você não precisa estudar muito a palavra de Deus. Você tem que depender do Espírito. E aí ele usou esse texto, ele falou assim, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto não está falando nada disso. Aliás, se você tem a intenção de ser um pregador da palavra de Deus, um pastor, um líder, estude a palavra de Deus. Busque, conheça o que ela diz. O Espírito vai te ajudar, vai te iluminar. Mas é na palavra de Deus que a gente encontra o conhecimento a respeito de quem Ele é. O que esse texto está querendo dizer é que a lei, a letra, não tinha poder de dar vida, só de matar, porque é nela que nós encontramos o pecado. É nela que nós sabemos que por causa desse pecado nós somos destinados à morte. Mas na aliança do Espírito, que esse texto está dizendo lá de 2 Coríntios, nós temos vida. Porque lá nós encontramos uma aliança que é completa, que é plena, que nos traz a verdade, que nos conduz de fato para o caminho certo. É em Cristo que nós temos esse caminho perfeito. Ainda temos mais uma razão pela qual a aliança em Cristo é muito melhor do que a aliança mosaica. Essa aliança é incondicional. Nós vamos ler agora os versículos 8 a 12. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. E de fato, repreendendo-os, o povo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esses versículos que lemos é praticamente a transposição de um texto de Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, onde o Senhor, o Deus de Israel, em uma época onde que a sua mão de disciplina pesava sobre o povo, promete que haveria um momento, haveria um tempo em que ele estabeleceria uma nova aliança com o seu povo. Dessa forma, o autor mostra para os seus leitores que o cumprimento dessa promessa feita lá através do profeta Jeremias é o próprio Cristo e a aliança que ele media. E nessa aliança, que o próprio Senhor chama de nova, é somente ele que age e garante o cumprimento e a entrega de todas as suas cláusulas. Deus aponta que na antiga aliança firmada com Israel, isso você pode ver nos versículos 8 e 9, a desobediência do povo fez com que o Senhor se afastasse deles. O relacionamento foi quebrado. Sendo assim, essa nova aliança é apresentada e em suas cláusulas não existe nenhum tipo de condição dada ao povo, àqueles que fazem parte dessa aliança. E essa incondicionalidade apresenta-se em 3 aspectos diferentes. O primeiro está aí até na sua tela, no aspecto do relacionamento, no versículo 10. Versículo 10 diz assim: porém as minhas leis
na sua mente e as inscreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Para sermos seu povo, precisamos seguirmos sua lei, seus preceitos, mas é Ele quem proporciona isso em nós. Observe o contraste desse versículo com o que nós lemos lá em Deuteronômio, lá naquele momento onde eles estão recebendo a lei pela segunda vez. Deuteronômio capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim: também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e da tua porta. Todas essas ações visavam que o povo não esquecesse da lei do Senhor, daquilo que eles estavam ouvindo naquele momento, da importância que seria seguir aqueles mandamentos que eram apresentados por Moisés ao povo. Na nova aliança, é o Senhor quem coloca no nosso coração e escreve na nossa mente a sua lei. É por isso que nós vivemos uma luta da carne contra o Espírito. Porque quando nos tornamos seu povo e nos relacionamos com Ele, o pecado que habita em nós nos empurra, nos tenta levar para longe da vontade do Senhor. Mas, como eu disse, a nova aliança é uma aliança incondicional. E é Ele quem preserva nosso relacionamento com Ele mesmo. É o Senhor quem faz isso por meio da sua graça. Por isso Paulo, apesar de clamar lá em Romanos capítulo 7 para se livrar do corpo dessa morte, ele brada em vitória dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas outro aspecto da incondicionalidade dessa nova aliança é o aspecto do conhecimento. Versículo 11: ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Uma das características que percebemos ao longo da vigência da aliança mosaica perante o povo é que esse povo, o povo da aliança, inúmeras vezes abandonou ao Deus de aliança. Vemos isso no período dos juízes, durante o reinado da maioria dos reis de Judá, durante o reinado de todos os reis do reino de Israel. Em muitas dessas épocas, inclusive, o povo voltava-se a adorar outros deuses falsos. Nem sabiam, nem conheciam, falavam a respeito do Deus de seus pais, não o Deus deles. Eles não tinham relacionamento algum com o Senhor. Eles não conheciam ao Senhor, não sabiam quem Ele era. Os milagres, as coisas que foram narradas desde a saída do Egito, eram só histórias que eles ouviram falar e que nem sabiam mais se aquilo era verdade. Em muitos momentos havia necessidade de um profeta aparecer no meio do povo para exortar, para que eles se voltassem novamente ao Senhor. Mas infelizmente nem sempre isso acontecia. Entretanto, quem está debaixo da nova aliança conhece o seu Deus, sabe quem Ele é, ouve a sua voz e segue os seus passos. Não foi isso que Jesus disse que acontece com as suas ovelhas? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Ele fala que Ele é o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nós não fazemos isso porque somos melhores, mas porque assim o próprio Senhor determinou. Todos que estão debaixo da nova aliança ouvem a voz do seu pastor e são conduzidos com ele, por ele. Elas sabem quem é o Senhor que elas servem. A incondicionalidade da nova aliança ainda se demonstra numa última forma, a reconciliação. Versículo 12 diz: pois serei misericordioso para com suas obras, e não me lembrarei mais dos seus pecados. O texto que acabamos de ler nos mostra que a graça de Deus e a misericórdia dele são abundantes na nova aliança. E não somos mais regidos, não somos mais contemplados, nós não recebemos mais de acordo com aquilo que nós fazemos contra o Senhor.
Ele perdoa as nossas iniquidades. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele derrama graça sobre a nossa vida e nos traz o perdão. Então a reconciliação que nós temos com Ele não é feita pelo nosso próprio esforço, através de coisas que podemos fazer, através de atos de obediência simplesmente, ou de sacrifícios, ou de rotinas, de liturgias. É Ele quem proporciona o perdão dos pecados. É Ele quem olha para nós e derrama misericórdia sobre nós, graça sobre nós. É através do sacrifício de Cristo, o mediador da nova aliança, que temos a nossa reconciliação com Ele plena. E por isso nós podemos confiar, por ser incondicional, que nada daquilo que possamos fazer vai nos separar do amor de Cristo. Por isso Paulo aos Romanos fala, quem nos separará do amor de Cristo? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas eu ainda tenho mais uma última razão pela qual a aliança em Cristo é muito melhor do que a aliança mosaica. É porque essa aliança é eterna. Versículo 13 diz assim: ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Nesse último versículo, o autor deixa claro que a nova aliança tomou o lugar da aliança que era baseada na lei. A antiga aliança cumpriu o seu propósito, e o seu propósito nada mais era do que apontar para Cristo. Nós precisamos agora voltar naquele Gálatas, que, como eu disse, serve de apoio para nós nessa noite. Os versículos 23 e 24 do capítulo 3 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei e a aliança que ela mediava nos serviram de aio, diz o texto. A palavra aio, talvez aí na sua versão, revista atualizada está aio, outras versões vai aparecer a ideia de tutor, de guia. Ela, no contexto daquela época, da cultura grega, o aio era alguém um escravo normalmente, um escravo de confiança, alguém que os seus senhores confiavam e que andavam junto aos filhos daquelas famílias nobres para conduzi-los durante a sua infância e adolescência a terem valores corretos, a andarem de forma correta. O papel da lei com a gente era esse: conduzir a gente enquanto não se chegava à nova aliança, a mostrar que viria a nova aliança, a colocar no caminho dela, olhar para aquilo que viria. Por isso que lá no capítulo 11, quando o autor de Hebreus vai tratar dos heróis da fé, o pastor Carlos leu hoje pela manhã na EBD esse texto inclusive, ele vai falar que lá no final desse capítulo que essas pessoas que viveram pela fé aguardavam o cumprimento dessa promessa, porque eles tinham na lei o aio, aquele tutor, o guia que conduzia eles para isso. O papel da lei como esse guia se encerrou quando Jesus veio a esse mundo para estabelecer definitivamente a nova aliança. E por sua obra ser eterna e definitiva, a aliança que é mediada por ele e sua obra também são definitivas, também são eternas. Estamos firmados nessa eterna aliança. Aliança essa que nos conduz a uma eternidade ao lado daquele que fez essa aliança conosco, o nosso Deus, o nosso Senhor. Somos chamados por Ele a fazer parte da nova aliança. Precisamos entender que essa aliança não terá fim. E nós podemos confiar, crer plenamente nela. Eu quero encerrar, partindo para o final aqui da nossa pregação. Lembrando de algo que eu falei
no início da pregação de que Deus fez diversas alianças no Antigo Testamento e, em sua maioria, elas têm um caráter totalmente incondicional. Né? Você vai se lembrar daquelas que eu disse, quando ele fez com Noé, com Abraão, com Davi. Mas eu quero me remeter a uma aliança que foi a primeira aliança que Deus fez com o ser humano, ainda no Éden. Quando Deus criou Adão, criou Eva, a sua imagem e semelhança, e ele estabeleceu ali todo o contato que ele teria com o homem, todos os deveres que o homem tinha de cultivar a terra, de administrar bem a sua criação. Mas ele colocou uma cláusula condicional ali naquela aliança. Ele disse assim, olha, tem uma árvore que vocês não podem comer. E se um dia vocês comerem, vocês vão morrer. A morte vai vir a vocês. Acontece que, infelizmente, o homem quebrou exatamente essa cláusula e comeu do fruto do conhecimento do mal. E assim rompeu o seu relacionamento com Deus. E aquela aliança que era para ser contínua, eterna, foi quebrada. Mas, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus estabelece já o começo, o ponto inicial da nova aliança que viria. Quando ele fala que o descendente da mulher chegaria e feriria o descendente da serpente na cabeça. Ali nós temos o começo das colocações, das proposições, dos anúncios, das informações a respeito dessa nova aliança que nós temos em Jesus. Essa promessa foi consumada totalmente quando Jesus, o sumo sacerdote perfeito, se ofereceu como sacrifício perfeito e definitivamente estabeleceu a nova aliança pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Quando ele instituiu a ceia do Senhor, ele disse que o cálice que eles tomavam era o cálice da nova aliança pelo seu sangue. Um cálice perfeito, um sacrifício perfeito, de uma aliança perfeita, eterna e incondicional, que fazemos parte à medida que cremos nessa obra, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Por isso eu quero terminar trazendo algumas aplicações para nós nessa noite. A primeira é para você que talvez nunca tinha ouvido falar dessa aliança, dessa nova aliança, dessa eterna aliança, dessa aliança que é incondicional, que é perfeita, que é muito melhor, que tem promessas melhores. Quero dizer para você nessa noite que talvez você esteja fazendo alianças erradas em busca de uma redenção que só essa aliança em Cristo pode te dar. Talvez você está na busca por um relacionamento com Deus, mas não há relacionamento com Deus em alianças fora da cruz de Cristo. É só entendendo o sacrifício dele na cruz do Calvário que você vai poder reatar o seu relacionamento com Deus, quebrado lá no Éden. Mas há possibilidade e esperança para você nessa noite. Por isso, ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor, dizendo que você crê de fato que o sacrifício de Cristo restabelece com Ele o teu relacionamento. Participe da nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. É uma aliança em que as tuas obras são perdoadas, aquilo que você fez, aquilo que você fará é perdoado. É uma aliança de graça e de misericórdia. Desfrute de todos os benefícios que essa aliança pode dar, crendo no Senhor. Mas eu também quero falar a respeito disso com os crentes, com aqueles que já entregaram, já fazem parte dessa aliança, mas ainda por vezes não entendem algumas coisas que você pode desfrutar. Talvez você esteja num momento em que você está com o seu relacionamento quebrado com o Senhor. E você está com vergonha disso. E eu te entendo. Mas eu quero te lembrar que a reconciliação que nós temos com Cristo, em Cristo, ela não depende das tuas obras. Ela já foi consumada na cruz do Calvário. E você tem um perdão
disponível para você. Por isso, seja lá o que você tenha feito, coloque-se diante do Senhor, peça perdão a Ele e ande novamente nesse caminho. Desfrute do privilégio de fazer parte dessa nova aliança. Mas eu tenho mais uma aplicação ainda para nós nessa noite. Para essa nova aliança ser divulgada, é necessário que eu e você, que fazemos parte dela, anunciemos sobre ela a todas as pessoas. É nossa responsabilidade falar a respeito da aliança que temos em Cristo. Aliança essa que é muito melhor do que qualquer outra aliança que alguém possa fazer. E mais, é uma aliança que traz vida e vida eterna. Que você possa, nessa noite, durante essa semana, refletir sobre isso. E que você desfrute plenamente de tudo que você tem debaixo dessa nova aliança em Jesus, para a glória dele. Lembrando sempre que você faz parte dessa aliança não pelo seu mérito, mas por causa da graça abundante do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. E é isso que nós vamos ouvir nessa música que nós vamos passar agora, que Jesus é mediador de uma nova aliança, por causa da graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe.